sou da equipe 5 e hoje eu vou explicar um pouco sobre a introdução do experimento de química. E então, na introdução, nesse experimento ele visa mostrar o quão grande é a pressão atmosférica que é gerada no galão. Que quando efetuamos a experiência do combustão no galão, onde o mesmo que vai ser submetido a um bloqueio na boca do galão, aonde vai ser gerada a ação da pressão atmosférica, que assim é realizada pela combustão dos reagentes. O galão de combustão tem como objetivo a mudança de estado da substância, o efeito de combustão e mostrar os fatores que influenciam a velocidade da reação. Então agora eu vou falar um pouco sobre os produtos que foram utilizados nesse experimento. Então os produtos é uma caixa de fósforo, um galão de água de 20 litros e foram usados 40 ml do álcool 70. E já o que foi utilizado no uso pessoal é somente o óculos de proteção e o jaleco. Sua metodologia é 1. Colocar material de proteção individual. 2. Separar e medir corretamente todos os materiais. 3. Ir para um local adequado. 4. Colocar o álcool dentro do galão e agitar por cerca de 1 minuto até evaporar. 5. Acender o fósforo e jogar no interior do galão. A combustão é o nome utilizado para classificar a reação química exotérmica que ocorre entre um combustível, que pode ser uma substância líquida, sólida ou gasosa, e um comburente, que na maioria das vezes é um gás com oxigênio. Alguns exemplos são as queimas da madeira, papel, gasolina e etc. As reações de combustão são de oxirredução, pois os combustíveis sofrem oxidação, perdem elétrons e seu NOx aumenta, e o comburente, que é o oxigênio, e sofre redução, ganha elétrons e seu NOx diminui, para a formação dos produtos. A fórmula representa o que acontece durante o nosso experimento, no qual a gente tem C2H6O mais 3O2, que é a fórmula do álcool etílico, que depois de sofrer o processo de combustão, libera 2CO2 mais 3H2O. Bom dia, eu sou o Marcos da equipe 5 e hoje eu vou mostrar para vocês o experimento do garrafão de combustão. Para realizar esse experimento a gente vai precisar de um galão de água vazio, de 20 litros, álcool e fósforo. A gente vai usar o álcool porque ele é um líquido muito volátil, então isso significa que ele tem uma facilidade maior de mudar de estado, então ele muda de líquido para gasoso de uma forma muito rápida enquanto eu chacoalho ele aqui no garrafão. Então vamos lá, eu vou colocar o álcool aqui, não precisa ser muito, só um pouco tá bom, e eu vou chacoalhar e espalhar pelo galão. Chacoalhar. Aí a gente vai tirar o excesso. E vamos colocar o fósforo onde vai acontecer a combustão. Para ficar melhor de vocês observar a combustão em si, eu vou pedir para apagarem a luz. Pode apagar a luz, por favor. Então a gente vai colocar o fósforo para observar a combustão. Pode acender. Essa foi a combustão, como vocês puderem ver. Então aqui 1 mol de etanol reagiu com 3 mols de gás oxigênio, o que resultou em 2 mols de gás carbônico e 5 mols de água. Como a gente pode ver, aqui dentro fica a água depois da combustão, Agora eu vou mostrar para vocês o experimento completo, onde, por ser uma reação exotérmica, a combustão ela libera o calor. Então os gases vão se expandir
E a hora que ocorrer a combustão e eu tampar aqui dentro, a pressão interna vai ficar muito grande, então o galão vai se comprimir. Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês o experimento completo, onde através da combustão, por ela ser uma reação exotérmica, ela vai liberar calor e consequentemente, através disso os gases vão se expandindo. Então, a hora que acontecer a combustão e eu tampar o galão, vai ter uma pressão interna muito maior, então o galão vai se comprimir. Então vamos lá. Vou colocar aqui o álcool. Chacoalhar bem. Tira o excesso. E a gente coloca o fogo. Aqui a gente pode ver que o galão ele se comprime. Então basicamente foi esse experimento. Espero que tenha dado para entender. E é isso. Valeu. Falou. A temperatura. O aumento na temperatura aumenta a energia cinética das partículas dos reagentes, aumentando a quantidade dos choques efetivos e a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade. A superfície de contato é demonstrada no nosso experimento quando o álcool é colocado em forma líquida dentro do galão e esse galão é sacudido, fazendo com que esse álcool evapore e fique de forma gasosa. E o nosso oxigênio também é de forma gasosa, ou seja, as duas substâncias estão na mesma frequência. E isso ajuda na combustão, acelera a nossa reação. Já a pressão é demonstrada na parte em que o galão é tampado no nosso experimento. O que acontece? Quando nós colocamos fogo e acontece a combustão, as moléculas ficam agitadas e querem sair do nosso galão. Quando é tampado, elas não têm para onde ir, a pressão é bem maior e elas ficam procurando um lugar e acabam se comprimindo. Então, quando tampamos a boca do galão, elas não têm saída e também não tem mais entrada de ar. Então, aquele galão se comprime porque as moléculas estão muito agitadas. Como a formação do complexo ativado depende do contato entre os reagentes, quanto for maior a quantidade, ou seja, a concentração, de moléculas no meio reacional, maior será a probabilidade de choque entre essas moléculas e, consequentemente, mais rápida será a formação do complexo. Então, a conclusão do experimento. Então, nós conseguimos concluir que, ao efetuar o bloqueio na boca do galão, onde estava saindo a chama da combustão que foi provocada pelo fósforo, agido pelo álcool, nós assim podemos concluir que foi causada pelo bloqueio de ar. E com isso, consequentemente, a pressão atmosférica interna do galão ficou menor do que a externa, que assim acabou causando o amassamento do galão, que foi causada por essa pressão atmosférica.